Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos, todos vocês, autoridades, vereadores, assessores, enfim, todos vocês presentes, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, por gentileza, para a execução do hino nacional e o hino do município de Hortolândia. Brasil
obrigado a todos. Podem tomar os seus lugares. Nesta manhã, nós estamos aqui reunidos para a sessão do Parlamento Metropolitano, da região metropolitana de Campinas. E eu gostaria de convidar as autoridades para compor a mesa diretora desta sessão, chamando primeiramente o senhor presidente do Parlamento Metropolitano, excelentíssimo senhor vereador Lorivaldo Messias de Oliveira, da Câmara de Valinhos. Na sequência, convidar para tomar seu lugar na mesa diretora o segundo vice-presidente do Parlamento Metropolitano, excelentíssimo senhor vereador Paulo Pereira Filho, deste município de Hortolândia. Na sequência, convidar o senhor excelentíssimo vereador Marcos Roberto Bolognese, terceiro vice-presidente do Parlamento, vindo da Câmara de Paulínia. Convidar ainda o quarto vice-presidente do Parlamento, excelentíssimo senhor vereador Alfredo Chiavegato Neto, da Câmara de Jaguariúna. Ok. Eu quero passar a palavra ao excelentíssimo vereador Paulo Pereira Filho, como anfitrião, para que faça as saudações iniciais. Bom dia a todos. Quero, em nome do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Hortolândia, saudar o nosso presidente Lorival, presidente do Parlamento Metropolitano, Marquinhos, presidente da Câmara de Paulínia, saudar nosso irmão de Jaguariúna, aos vereadores John Lennon, Mida, Marcelinho, Edivaldo, Zezé e Adailton, e na pessoa deles, saudar todos os vereadores que conosco estão aqui hoje, nessa manhã. Dizer que a Câmara de Hortolândia é uma Câmara jovem, uma Câmara que tem 22 anos, assim como nossa cidade, é evidente. O prédio que nós estamos aqui é um prédio que ainda está em fase de conclusão de obras. Nós estamos com previsão de concluir as obras esse ano. Então, ainda estamos numa fase de adaptação. Não faz um ano que nós estamos no prédio novo aqui ainda. Falta pouco para completarmos um ano de vida aqui dentro. Então, assim, estamos nos adaptando para esse novo prédio. Mas todos vocês são sempre bem-vindos. A Câmara de Hortolândia tem o maior prazer em recebê-los aqui. E esperamos que o nosso amanhã seja uma manhã proveitosa, de grandes debates e que nos façam avançar. Queria também, logicamente, em nome do Poder Legislativo da cidade de Hortolândia, saudar de maneira especial ao Sebastião Miziara, presidente da UVESP, que muito também nos honra com a sua presença aqui nessa manhã. Devolvo a palavra ao cerimonial. Ok. E Vossa Excelência citou o doutor Sebastião, ao qual também nós convidamos para compor a mesa diretora, doutor Sebastião Miziara, presidente da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Por gentileza. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor vereador Lorival, presidente do Parlamento Metropolitano, para que dê início aos trabalhos. Bom dia a todos e a todas aqui, presente nessa mais uma reunião aqui do Parlamento Metropolitano. Eu quero cumprimentar aqui e saudar o presidente da casa, nosso anfitrião Paulo, presidente da Câmara de Hortolândia, presidente da Câmara de Jaguariúna, o Fred, Marquinhos, presidente da Câmara de Paulínia, Sebastião aqui, presidente da UVESP. Muito obrigado pelo convite de estar conosco aqui. Em nome do Paulo, eu quero saudar e cumprimentar todos os funcionários dessa casa pela recepção
tem feito a todos nós aqui, né? Quero cumprimentar os vereadores presentes aqui, o vereador John Leno, da cidade de Hortolândia, o Zezé, também da cidade de Hortolândia, o Adailton Sá, Marcelo Ferrari, também da cidade de Hortolândia, a vereadora Amida, da cidade de Hortolândia, o professor João Pereira, também da cidade de Hortolândia, o vereador Edivaldo, de Hortolândia também, o vereador João Rodrigues Pereira, da cidade de Cosmópolis, o João Batista Neres, vereador também da cidade de Cosmópolis, o vereador José Zave da Silva, da cidade de Olambra, presente também, a vereadora Jacinta, vice-presidente da Câmara da cidade de Hortolândia, o Pedro Petrus, também presidente da cidade de Olambra, desculpa, de Olambra, Marco Antônio Kim, presente aí da cidade Americana, o vereador Adésio Dias, vereador da cidade de Engenheiro Coelho, Sidney Barbosa, também vereador da cidade de Engenheiro Coelho, Salvador, presidente da cidade, Salvador Figueiredo, presidente da Câmara da cidade de Engenheiro Coelho, o Sandro, vereador da cidade de Paulínia, Salvador Leite Mercedes, vereador da cidade de Montemor, Carla Lucena, vereadora de Nova Odessa, Marta Leão, vereadora da cidade de Vinhedo, o Hélio, nosso grande amigo Hélio, da cidade de Indaiatuba, o Tunico, da cidade de Valinhos, o vereador Antônio Soares Filho, Gomes Filho, Ulisses Porto, aqui representando o vereador Popó, da cidade de Valinhos, que teve um problema de emergência de última hora e não pôde comparecer conosco, e o Carlos Roberto de Oliveira, o Carlão, da cidade de Campinas, vereador de Campinas, e o vereador Alessandro Luiz Goy, da cidade de Pedreira. E comunicar aqui a ausência, comunicado pelo presidente Popó, que justificou sua ausência, de Valinhos, e o presidente da Câmara de Campinas, o Campos Filho, também justificando a sua ausência, em virtude de ter uma reunião hoje lá marcada, segundo informação, com os manifestantes que estavam se manifestando na cidade, tem uma reunião agora de manhã e justificou a sua ausência. Nós temos aqui um ponto de pauta para estar discutindo. Eu quero, de antemão, agradecer a presença de todos os vereadores aqui, e depois, no final, a gente fazer uma reflexão nossa aqui, importância, e na discussão acho que isso vai acontecer, pela importância da gente, como vereadores da cidade, estar nos unindo aí, fazendo um trabalho em conjunto. E eu vou abrir aqui, então, a discussão. Eu coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior, realizada na cidade de Valinhos. Os vereadores presentes concordam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Eu abro aqui para informes gerais. Um outro ponto para a gente estar fazendo informes gerais. Eu quero informar para vocês que na quinta-feira passada, é uma coisa que também não acontecia no parlamento anterior, a diretoria, nós acertamos entre nós, os 7 integrantes da mesa, a gente está uma semana que antecede as reuniões do parlamento, a gente está sentando os membros da direção e a gente está discutindo, a diretoria, para estar discutindo, tirando a pauta, encaminhando como é que a gente estaria conduzindo a reunião. Informar a vocês que, como foi reivindicado antes também, e dito na reunião aquela primeira reunião em Valinhos, onde foi feita a eleição do parlamento, o presidente do Conselho Regional, o prefeito de Vinhedo, Milton Serafim, já anunciou naquele momento que o parlamento também, pela primeira vez, teria um assento no Conselho dos Prefeitos. Essa reunião foi realizada terça-feira na cidade de Campinas. Eu acho que é importante a gente estar ocupando esse espaço juntamente para saber, porque eu acho que quando eu fiz a reivindicação a ele, nada mais justo da gente estar ocupando esse espaço e saber o que os prefeitos estão discutindo para a região, porque eles discutem e os vereadores, nós da Câmara, não sabemos quais são as discussões e encaminhamentos. Então, inclusive, tem alguns pontos que nós vamos estar discutindo depois aqui, que foi discutido e debatido entre os prefeitos.
E tem coisas importantes que, por exemplo, nós tivemos lá, onde nós estaremos fazendo alguns convites de pessoas que foram fazer explanação para os prefeitos. E os vereadores acabam não acompanhando, e o objetivo é estar nessa reunião e trazer algumas explanações que são feitas lá. Não sei se todas as cidades sabem, mas nesse momento lá, por exemplo, todos os prefeitos presentes, os 19 prefeitos estavam presentes, e os 19 assinaram um termo, lá, um convênio com a Ingecamp, e todas as cidades terão no mínimo R$60 mil para fazer o evento cultural da virada. Então, todas as cidades têm esse evento, um convênio assinado com o governo do estado, com a Ingecamp, onde todos os municípios terão, então, foi lá feito o convênio assinado, estarão recebendo R$60 mil, vem a contrapartida do município para estar realizando eventos na virada cultural, para a contratação de shows, de palcos. Então, é uma coisa que eu acho que que são discutidos, e entre eles a gente tem que estar sendo colocado. Então, eu acho que esse informe que eu tinha para passar para vocês. Não está presente, eu vou antecipar um informe aqui, que o presidente Paulo fez na reunião de Valinhos, uma colocação importante sobre o relacionamento das câmaras municipais com o Tribunal de Contas. Então, já vou de antemão avisar, não é pauta do parlamento, mas ele pediu para que eu fizesse isso, em nome dele, o Campos Filho. Nós vamos fazer uma mobilização muito grande de todos os vereadores, das câmaras municipais, dia 22 de agosto, uma palestra com um representante do Tribunal de Contas na Câmara de Campinas. Então, já é um aviso, um comunicado, e ele pediu, que ele está sediando lá, e quer que o parlamento faça esse convite. Está aberto informes para quem tiver algum informe geral aí. Se tiver informe, vou passar a palavra ao doutor Sebastião. Oi. Pois não, Kim? Minutinho aqui, fala no microfone para a gente, por favor. Vou aproveitar o momento de dar um informe agora, porque hoje aqui da nossa sessão da Câmara começa às 13h30. Está prometida lá uma grande concentração de manifestantes lá, e nós teremos que logo ir para lá para recepcionar o pessoal. Mas nós estamos aí no processo da 5ª Conferência Nacional das Cidades, né? Ontem ainda estive na reunião da comissão preparatória da 5ª Conferência e, de certa forma, levei um puxão de orelha lá, porque das cidades da região metropolitana de Campinas, existem muitas cidades que não realizaram a sua conferência municipal, porque o prefeito não convocou e também ninguém convocou, não aconteceu a conferência. Então, aqui um apelo, né? Estou vendo vários vereadores aqui, o Paulão, enfim, tantos aqui que já participaram de conferências passadas, para que nós possamos fazer com que todos os municípios da RMC realizem a sua conferência. Até porque aquele município que não realizar a conferência municipal não poderá participar da conferência estadual e também pode ter dificuldade no futuro de acessar recursos do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que envolve o quê? Habitação, saneamento, mobilidade urbana e também programas urbanos. Nós estamos aí no momento em que a nação se levanta aí por melhoria na qualidade dos serviços públicos, dentre eles transporte e tudo, e nós não podemos deixar os nossos municípios sem ter acesso aos recursos do Ministério por falta de cumprimento de uma formalidade aí que seria a Conferência Municipal. E nos colocamos à disposição, presidente, para estar orientando aí, inclusive a Câmara de Vereadores pode convocar, né, caso o prefeito esteja atribulado, não queira fazê-lo, a Câmara tem a prerrogativa de convocar a Conferência Municipal. E também dizer que já foi pautado na reunião de ontem a possibilidade de realização de conferências metropolitanas. Além das municipais, a Conferência Metropolitana. E está aí uma sugestão, se o Conselho de Desenvolvimento da RMC não tomar iniciativa, o Parlamento Metropolitano pode, de repente, levantar essa bandeira, reunir os 19 municípios, né,
para que a gente faça uma conferência metropolitana para apontar para o governo estadual, o governo federal, né, quais são as prioridades da nossa região, no tocante a esses 4 itens, né? Habitação, saneamento, mobilidade e programas urbanos. Então, fica aí esse meu informe e desejando a todos um bom trabalho, aí, um bom início, uma boa gestão para a mesa diretiva. Aí. Obrigado. Obrigado, Kim, pelo informe. Realmente são assuntos que, infelizmente, talvez os executivos acabam não realizando, e acho que a Câmara tem que ter essa responsabilidade, e nós podemos realmente, se o Conselho e os municípios não realizarem, a gente fazer através do Parlamento. Valinhos realizou, e acho importante nós conseguimos, inclusive, colocar um representante da Câmara Municipal para estar participando desse encontro estadual. Nós temos um delegado da Câmara, representando a Câmara, para participar desse encontro aí. Aberto ao informe para mais. E não havendo, eu vou passar a palavra, então, ao doutor Sebastião, presidente da UVESP, para que faça a sua palestra, explanação para a gente. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o presidente Lorival Messias de Oliveira, presidente do Parlamento Metropolitano, cumprimentar o meu querido amigo Paulo Pereira, o Paulão, quero cumprimentar o Alfredo de Jaguariúna e o Marcos de Paulínia. Saudando a mesa, eu quero saudar a todos os vereadores presentes e as vereadoras. Eu saúdo em nome da Mina, na sua pessoa, quero cumprimentar a todas as mulheres vereadoras que, sem sombra de dúvida, ajudam a engrandecer o desenvolvimento do nosso Estado, dos nossos municípios e do nosso país. Eu quero dizer inicialmente ao meu querido amigo Paulo, a diretora de comunicação da UVESP, que responde por toda a rede de comunicação nossa, que também é produtora da Rede Vida, Silvia Mello, ela está fazendo aqui o papel de fotógrafa, porque a nossa equipe está toda em Brotas, e daqui a pouco eu vou dizer por quê. A Silvia fez uma observação, Paulo, e eu quero reiterar. Há muito que eu não vejo uma equipe tão atenciosa nos poderes, nem só no Legislativo, no Executivo. Bom, o Judiciário a gente não vê. Tão boa a equipe como a equipe aqui da Câmara Municipal. E repito mais para você, hoje eu completo talvez o município de número 500 ou 550 que eu conheço no estado de São Paulo, porque eu ainda não fui a Brotas e nós vamos lá hoje. Então, eu estou passando de 500 municípios. Nunca vi também um poder legislativo como esse, uma Câmara Municipal. Você está de parabéns. Eu quero cumprimentar também o meu querido amigo, o vereador Kim, que é diretor da UVESP, e quando ele falou aqui na questão da habitação, ele representa a UVESP, tem assento pela UVESP, lá na Conferência Nacional das Cidades, pela UVESP, pela União dos Vereadores do Brasil, e o Kim tem se revelado um grande representante do Poder Legislativo na Conferência das Cidades, por isso eu o saúdo e agradeço. Eu quero começar falando a vocês como é que eu conheci o Paulo. Ele foi nos visitar na sede da UVESP. E ao nos visitar na sede da UVESP, ele disse, olha, estou chegando agora como presidente da Câmara, mas tenho um propósito que é muito claro. Eu quero um poder legislativo transparente, um poder legislativo unido, um poder legislativo que, através do parlamento, fale com uma voz firme e forte na nossa região metropolitana de Campinas. De pronto, eu entendi o recado do Paulão, compreendi a importância disso, porque há muito que nós estamos lutando para que os 70 mil vereadores do Brasil, os 6.909 vereadores do Estado de São Paulo, compreendam a dimensão da sua força. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que se renova há 4 anos, é uma tarefa que nem todos compreendem, porque por si só eles não sabem o tamanho da importância do seu cargo. Exatamente tal qual o elefante. Não conhece a sua força porque fica na selva. Então ele não sabe o tamanho da força dele, é o que acontece com a maioria
dos vereadores desse Estado de São Paulo. O Paulo, ao colocar esta importância de valorização do Poder Legislativo, de imediato compreendendo o que representa a UVESP, o Tribunal de Contas, notadamente o Tribunal de Contas, para os vereadores, ele pediu que nós intercedêssemos junto à Corte para fazer aqui um seminário esclarecendo os vereadores sobre o que pode e o que não pode. Achamos extremamente importante. A única entidade que o Tribunal de Contas sai em palestra pelo Estado de São Paulo é com a UVESP. A única entidade até agora que o tribunal admite que coloque o seu logo junto com o logo de uma instituição é a União de Vereadores do Estado de São Paulo. O Paulão pediu e nós entendemos como ordem e falamos com a Corte e marcamos já para o dia 22 de agosto, em concordância com o Paulo, a data para a realização do seminário, e ele será sediado em Campinas a pedido do presidente e com a aquiescência daquele que foi o primeiro interlocutor, que foi o Paulo. Ouvido o Paulo, nós marcamos para Campinas esse encontro que se chama Legislativo Passado a Limpo. É uma série de informações que o tribunal faz em atenção ao agente público mais importante do país, no sistema democrático vigente, que é o representante do Poder Legislativo. E por que o tribunal faz isso? Nós tivemos, como temos acesso às contas rejeitadas de presidentes de câmaras, e o que a gente observa? Que grande parte dessas contas rejeitadas vem não por má-fé, não por dolo, são contas rejeitadas pela falta de informação. Eu traço um paralelo com a realização de seminários e congressos. Nem todos os vereadores reeleitos de um mandato para outro são frequentadores de congressos e seminários, mas todos os frequentadores de congressos e seminários, em sua esmagadora maioria, presidente Lorival, são frequentadores de congressos e seminários. A gente, quando vai visitar um médico ou um advogado, a primeira coisa que a gente olha na parede, na sala de recepção, são os diplomas e os certificados que ele tem. Quanto mais diploma, mais certificado, mais tranquilidade e segurança a gente tem para ser consultado ou ser clinicado. É exatamente isso que nós almejamos para os vereadores. O que é o vereador? É um procurador do povo, é um ouvidor do povo. O vereador é aquele que tem um mandato, que é uma procuração, por tempo certo e sabido de 4 anos, renovado, se atendeu o seu cliente, se atendeu o cidadão. Então, o vereador que participa, como os senhores e as senhoras que estão aqui, certamente tem uma horizontabilidade mental maior, porque se valem de exemplos exitosos de outros municípios para aplicarem nos seus municípios. Aquela imagem do vereador que faz indicação, voto de louvor, requerimento de tapa-buraco tão somente, ela se esvai, ela já se foi, ela desaparece, porque o vereador é o indutor do crescimento do município. O vereador é partícipe da construção da cidadania, é quem trabalha para melhorar a vida das pessoas. É por esta razão que nós temos levado o tribunal, que num gesto muito simpático, aceita o convite da UVESP, marca a data e vem com os técnicos para esclarecer. Olha, gente, isso pode, isso não pode. E o que a gente sente no encaminhamento das coisas é que muitas vezes os auditores do tribunal, alocados nas regionais dos municípios, eles não falam a mesma língua dos conselheiros. Eles proíbem determinadas coisas que não são exatamente assim, como decide o conselheiro. Por exemplo, é comum a gente ver auditor falando nas câmaras que o vereador não pode viajar para congresso nem para seminário. Mas o tribunal é o primeiro que recomenda. Vereador não pode ter assessor. O tribunal concorda, desde que respeitadas as limitações da contratação de quadro de assessores.
Portanto, ouvir o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, o Sérgio Rossi, que é hoje um dos mais respeitados diretores de tribunal do país, um dos mais respeitados, ouvi-lo é importante para o presidente da Câmara e para o vereador que um dia poderá ser presidente da Câmara. E por quê? Porque as contas do prefeito municipal, quem aprova ou rejeita é a Câmara, assessorada pelo Tribunal de Contas. Mas quem aprova ou rejeita as contas do presidente da Câmara, da mesa da Câmara, é o tribunal. E nós vimos nesta eleição muitos presidentes que não puderam ser candidatos à reeleição ou a prefeito, porque suas contas foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas. Feito esse registro, eu quero dizer que nós estaremos com muito orgulho, dia 22 de agosto, na Câmara de Campinas, é na Câmara, né, Paulo? Presidente Lorival, na Câmara de Campinas, em atenção ao Parlamento, para que os presidentes da Câmara ouçam o que é importante na condução do seu trabalho como vereador. Eu gostaria também, o Paulo me pediu isso, que falasse um pouco sobre a importância do vereador. Olha, como nós traçamos a importância do vereador? As câmaras municipais, cuja origem se deu em 1532, ela é quem autorizava, na época, o rei que comandava o executivo, a fazer as despesas. E quando o rei, lá em Portugal, queria alguma coisa das câmaras para realizar no país, os vereadores é que levavam o dinheiro e autorização para que o rei pudesse trabalhar. Eu acho que só isto, para simplificar, estabelece com clareza a importância do poder legislativo. Eu, pessoalmente, vou um pouco mais além. Eu acho que não tem coincidência na expressão vereador com a frase vereador do povo. Ao vereador é que cabe essa importância e esta missão de vereador do povo. Mesmo que ele não queira, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, é o reduto final no qual o cidadão, a cidadã, vai levar a sua desesperança, a sua esperança, a sua reclamação e a sua certeza. Quando ele se vale do Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem que dar a ele a resposta positiva de que até para dizer não, ele será bem recebido, ele será bem atendido. Na República Federativa do Brasil, este poder não se diminui com relação aos demais poderes. É o princípio de Montesquieu, a tripartição de poderes. Todos são iguais, todos têm a mesma altura. Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Mas eu cito aí uma diferença só. O vereador, se sair da Câmara Municipal, for até a Prefeitura e quiser ter acesso a qualquer documentação da Prefeitura, ele terá, sob pena de convocar a polícia se lhe for rejeitado esse direito. Ele adentra qualquer departamento da Prefeitura, ele vistoria qualquer obra e pede informação no local. Ele tem o poder de polícia e o poder de julgar através do Legislativo quando reunido. Agora, vamos ao contrário. O prefeito municipal só pode entrar na Câmara Municipal quando ela reunida, se convidado ou se convocado. Então, por aí, a gente já pode aquilatar a importância de cada um no exercício do Estado democrático de direito. É o vereador, fundamentalmente, a autoridade que está mais próxima do cidadão. E uma coisa que eu tenho sempre propugnado, lutado e falado, é que o vereador tem que exercer o seu poder. O vereador tem que exercer a sua autoridade com humildade, mas exercê-la em profusão, fazer valer o seu direito de representante de uma parcela da população. A Câmara Municipal reunida
ela representa a totalidade da cidade, da vontade popular, porque todos os segmentos da sociedade estão representados na Câmara Municipal através do seu vereador eleito. Cada segmento de pensamento da sociedade elege um vereador. A totalidade está aqui dentro. No Poder Executivo não está a totalidade, porque o prefeito chega com a metade mais um dos votos válidos. Então, ele está lá dentro representando uma determinada facção da sociedade, nunca a sociedade por inteiro. Já o Poder Legislativo reunido, está ali o povo, a nação que mora na cidade está ali. Portanto, este é o valor que a Câmara Municipal tem. O que pretende a União de Vereadores do Estado de São Paulo? Quando eu assumi a presidência da União de Vereadores do Estado de São Paulo, eu era vereador e cumpria o meu 5º mandato na Câmara Municipal de Barretos, que resolvi deixar com as pesquisas indicando reeleição pacífica e tranquila. Mas o que eu entendia, quando eu era presidente e vereador, é evidente, isso é absolutamente natural, que quando você vai a uma determinada autoridade para reivindicar, você pensa preliminarmente na sua cidade. E a União de Vereadores do Estado de São Paulo, ela, de certa forma, ficava amarrado com todos os presidentes que eram vereadores. Ela não tinha a liberdade de vazar a estrada para trabalhar pela capacitação do Poder Legislativo. Foi mudado o estatuto, eu deixei de disputar a Câmara Municipal, me tornei superintendente da Fundação Faria Lima, e em seguida, o que é o CEPAM, e em seguida tornei-me presidente da UVESP. Eu senti que a coisa era diferente. Você reivindica pelo município dos vereadores que o demandam. Você reivindica pela capacitação e pelo brilhantismo do Poder Legislativo dos municípios. Foi aí que nós avançamos o território e ganhamos hoje, como estamos ganhando, o respeito de todas as autoridades brasileiras. Em primeiro lugar, o presidente da UVESP abriu mão de qualquer partido político. Não pertence a nenhum partido político. Meu partido é o municipalismo, é o município forte. Então, nós não tínhamos associados ao UVESP. Nós queríamos primeiro mostrar que a entidade não estava brincando. A entidade não era um sindicato, era uma entidade de capacitação, uma entidade de valorização. O respeito foi tanto não ao presidente, mas à entidade, que nós temos espaço hoje nos principais jornais do Brasil para poder divulgar qual é o papel do vereador e o que representa o vereador no contexto nacional. É uma luta árdua? É. É uma luta difícil? É. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Então, a partir desse trabalho, nós procuramos buscar as filiações das câmaras municipais e dar alguma coisa em troca. Diante dos números assustadores de rejeições de contas, observações e apontamentos do tribunal, nós tínhamos que ter um corpo de advogados eficazes, capazes e atualizados. Nós fizemos um contrato com o Instituto Gama de Assessoria Municipal, que tem sua sede instalada em Porto Alegre, advogados que trabalharam no Tribunal de Contas da União, trabalharam no Supremo Tribunal Federal, que conhecem toda a constitucionalidade, todo o setor administrativo do país. E presenciamos que as consultas são prontamente atendidas com pareceres bem fundamentados. Porque o grande problema hoje é quando uma Câmara é filiada a uma instituição ou a uma empresa e esse parecer que ela precisa leva de 30 a 40 dias. No nosso caso, o parecer, em uma semana, 8 dias, ele está na mão do presidente da Câmara. Então, nós estamos aqui, entre outras coisas, para pedir aos presidentes de câmaras que se filiem ao UVESP,
Filiando ao VESP, nós temos a principal arma, que são pareceres fundamentados. Pareceres que chegam à Câmara Municipal, ouvidas várias opiniões de pessoas que passaram pelos tribunais de contas. Além disso, seminário, cursos e capacitações que, ao longo do tempo, nós temos procurado transmitir aos senhores vereadores. O nosso site tem todas as informações que precisam. O nosso jornal, ele vai para quem participa de seminários, ele é enviado com muita dificuldade pelo correio, mas nós temos 37 mil contatos online. Basta acessar www.uvesp e você terá lá todas as informações, o jornal que está impresso, cada um de vocês deve ter recebido um, e cada um de vocês deve ter recebido um artigo que nós publicamos antes das eleições no Diário de São Paulo. No impresso, no site, vocês têm todas as informações. O que faz ao VESP? Levar ao vereador todos os assuntos do momento. Quem criou o município verde-azul foi a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, saiu a campo, criando uma cartilha com 50 modelos de leis, 50 modelos de leis que os vereadores poderão usar nas câmaras municipais. São tantas as atividades. Eu peço até desculpa para vocês, para a mesa, nós temos que nos retirar de imediato, porque nós estamos iniciando hoje à tarde em Brotas o 3º encontro de municípios de interesse turístico do Estado de São Paulo. Eu quero dizer a cada um de vocês que nós estamos às ordens, a UVESP está à disposição. Quero agradecer ao Lorival, presidente do Parlamento, cumprimentá-lo. A meta é essa: unificar, unir, discutir, decidir e lutar pelas causas que são todas comuns. Quero agradecer ao Paulão, quero agradecer à diretoria, de um modo geral, pelo carinho e pela recepção. Obrigado, doutor Sebastião, pela explanação. E a proposta, eu acho que realmente, da participação, unificação dos vereadores, que nós estamos fazendo a nível do parlamento, e a UVESP tem feito isso a nível do Estado de São Paulo. Nós agradecemos aí, inclusive, o convite e a participação e o convite para que as câmaras estejam realmente se associando à UVESP. Nós temos aqui alguns pontos, o segundo ponto de pauta nosso aqui, sobre a discussão que foi apresentada na executiva, quais os critérios para a elaboração regional dos transportes públicos, ou seja, uma proposta que nós do Parlamento, foi fechado na cidade de Paulínia, na executiva, lá na mesa diretora, que nós estaríamos apresentando um documento aprovado pelo Parlamento Metropolitano, direcionado ao Conselho Regional, na pessoa do presidente do Conselho, prefeito de Vinhedo, Milton Serafim, para que todas as cidades da região metropolitana forneçam para o Parlamento, para a gente ter o conhecimento geral sobre as planilhas utilizadas por reajuste das tarifas de transporte coletivo efetuado em cada cidade. Porque na discussão que nós fizemos, eu acho que aqui não é diferente, é um problema crucial em toda a nossa região metropolitana. Basta a gente ver os movimentos que foram feitos na região e nas cidades. E nós, como vereadores responsáveis pelo Poder Legislativo, e que estamos mais de frente com a população, infelizmente, nós tivemos aí, estamos as câmaras municipais, porque a população ela não tem acesso ao deputado, ao governador, ao presidente. É muito difícil ao prefeito, mas a Câmara não. A Câmara está aí à disposição dos movimentos. Graças a Deus, tiveram em Valinhos lá um lugar para 130 pessoas, tinham mais de 600. É difícil você proibir, você não tem como proibir. Tivemos aí recentemente câmaras municipais, estou aqui presente, a Câmara de Americana depredada, a Câmara de Sumaré antes de ontem destruída, e isso cabe à responsabilidade dos vereadores, dos presidentes. E esses movimentos são feitos em circunstância, não sei se nas cidades foram igual na nossa cidade. Vou falar por Valinhos e cada um pode depois estar colocando. O município sentou o conselho, uma comissão, tira a tarifa, não consultou a Câmara para reajustar o preço, não consultou para rebaixar o preço também do transporte,
E nós que somos estamos na linha de ponto, como disse aqui o doutor Sebastião, somos a vidraça, nós levamos as pedradas realmente. E aí a gente está à mercê, inclusive, todas as câmaras aqui presentes, sujeito a receber essas manifestações, que a gente não pode proibir. Eu acho que a movimentação ela é organização do pessoal, desde que não tenha o vandalismo, está de parabéns, temos que apoiar, esse é o caminho, realmente, o povo tem que se organizar, se reivindicar sem vandalismo. E como aconteceu na cidade de Valinhos, por exemplo, quando os vereadores solicitaram essa planilha para o Executivo, a Câmara de Valinhos constatou que havia uma irregularidade na planilha. E nós, lá em Paulínia, com a proposta do presidente Fred, a gente descobriu que praticamente essa planilha pode ser utilizada para toda a região metropolitana. Pode ser uma planilha em conjunto, ou não. E nós queremos, inclusive, a proposta é essa, fazer um documento aqui do Parlamento solicitando que todos os prefeitos que fazem parte do Conselho enviem essa planilha para cá, porque nós sempre temos que saber. Não dá para imaginar que a situação do transporte de Hortolândia, de Campinas, seja a mesma de Jaguariúna, de Olambra, de Vinhedo, de Arthur Nogueira. Então, são coisas diferenciadas e nós queremos ter conhecimento dessa planilha, porque nós estamos aí numa briga, numa discussão, uma briga no bom sentido, num trabalho, uma discussão com a população que nós somos realmente cobrados, nós somos questionados e a gente acaba não tendo conhecimento. Então, o ponto de pauta é esse. Quem quiser fazer algum comentário, está aberto para falar sobre essa proposta. Eu gostaria que o Fred, que foi propositor da ideia de pedir a planilha, que ele pudesse falar alguma coisa no sentido. Bom dia a todos. Em nome do presidente Lorival, gostaria de cumprimentar toda a mesa. E, em nome do nosso anfitrião, Paulo, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores da querida cidade de Hortolândia e a todos os vereadores presentes. Na última reunião que nós tivemos semana passada, eu tive a oportunidade de fazer essa sugestão para que nós tivéssemos o conhecimento de como é composta as tarifas públicas do transporte coletivo em todas as cidades, assim também como a tarifa do transporte intermunicipal da região metropolitana da qual nós nos pertencemos. Isso eu acho que é importante para a gente poder discutir tecnicamente com as pessoas que apresentam a nós as tarifas, sem nós termos um conhecimento técnico para poder discutir. Eu percebi nas últimas discussões, né, que se tinha uma tarifa e simplesmente por uma pressão popular se abaixa a tarifa sem um prejuízo aos serviços públicos, enfim, sem saber uma contrapartida de onde esses recursos estariam saindo para cobrar esses subsídios que talvez o município tenha que arcar. Então, eu acho importante a gente ter esses dados para poder realmente discutir, né, junto com a sociedade, tecnicamente falando, porque, como o Lorival disse, o transporte público em Jaguariúna é diferente do transporte público de Hortolândia, assim como que é de Campinas, assim como que é de Valinhos, mas todos têm o mesmo embasamento técnico para ser formada essa planilha. E, na verdade, o que a gente percebe é que o valor das tarifas na região toda, a diferença é muito pouca, né? Quase 10 centavos numa cidade, 20 numa outra, enfim, isso daí realmente, no meu modo de entender, é um cartel, e a gente sabe de como agem essas empresas de transporte. Então, acho que a gente tem que ter realmente esses dados técnicos para poder realmente conflitá-los, né, numa discussão onde a gente vai discutir a tarifa. Essa é a minha proposta. Eu gostaria de ter o apoio aí da mesa diretora, como tivemos agora para ser pautado, e que os novos vereadores aí possam ajudar nesse engajamento. Muito obrigado. Alguém quer falar sobre o assunto? Tunico, vereador Tunico de Valinhos. Tem microfone na tribuna, Tunico. Ou manual também. Bom dia a todos. Quero me apresentar, né? Sou vereador da cidade de Valinhos. Tá? Já que a proposta aqui, senhor presidente, é que todos os municípios apresentem uma planilha,
e que não seja uma planilha burlada lá igual a nossa, né? Apresentaram uma planilha lá em Valinhos, o SQN 0, né? De imposto que a empresa pagava para o município. Depois o prefeito mandou para a Câmara um projeto para diminuir 1% do SQN, 1%. Tirar 1% de zero que a prefeitura recebia. Portanto, depois de que todos os municípios aqui enviassem essa planilha ao parlamento, eu propunha que fizesse aqui uma comissão de inquérito para investigar a fundo essas planilhas, como é formada, a velocidade dessas planilhas, ver os custos de cada empresa, ver como é fiscalizado essas passagens, as catracas, quem do município é responsável por fiscalizar essas catracas, quantos passageiros realmente andam diariamente nas linhas, fizesse uma comissão de inquérito para investigar isso a fundo. Essa era uma das propostas que eu teria a apresentar. Tá? Obrigado. Tudo bem? Mais alguém quer? João Pereira. Não vou falar da tribuna, não, né? Daqui mesmo. Bom dia a todos. Sou o professor João Pereira, vereador da cidade de Hortolândia. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, né, na pessoa do Lorival e nosso presidente Paulão, cumprimentar todos os vereadores, vereadora Mida, representando todas as vereadoras. Eu acho muito importante essa discussão, né? Ela é muito válida, né? Mas o pano de fundo de todas essas movimentações surgiram, inclusive, dessa questão do transporte. Aqui em Hortolândia nós temos gravíssimos problemas, né, sobre a questão do transporte. Mas o povo não questiona, o fato é, o povo não questiona o valor, questiona a qualidade do transporte, né? E aí depois o foco, né, o objetivo foi se espalhando. E a população brasileira, ela está indignada, né? E acho que esse é o momento histórico que a gente está vivendo, porque o que vigorava até então era a política do pão e do circo, né? Esse país é do carnaval, esse país é do futebol, esse país é da festa. Então, acho que a população, no seu sentimento, né, mais profundo, ela está indignada com a qualidade do serviço da educação, com a qualidade do serviço da saúde, com a qualidade do serviço do transporte, com a qualidade do serviço da mobilidade urbana e assim por diante. É claro que tem fatos e atos aí que têm acontecido que não contribuem para nada, né? Mas eu acho que, a partir de agora, né, o político, o bom político, aquele que prima pela qualidade do serviço, né, ele tem que se preocupar que o povo brasileiro cansou de ser enganado. Nós vivemos numa nação, uma das nações mais ricas do mundo. Está aí os dados oferecendo sexta, sétima economia do planeta, né? E o povo brasileiro, né, ele vem, através dos tempos, né, somatizando essa questão. Olha a corrupção, olha ali, eu procuro um atendimento de saúde, não funciona, eu procuro um atendimento de segurança. E nós, vereadores, é aquilo que o presidente disse aí, né, quer dizer, nós somos, né, quem representa o povo. Nós não prestamos um serviço diretamente à população, mas a gente defende os interesses da população. Então, tem certos poderes executivos que nós temos aí, alguns prefeitos, né, governadores de estado, e até por que não dizer, né, hoje está o PT, mas poderia estar outro partido na presidência da República. O povo cansou, quer dizer, o executivo, né, no seu trabalho, ele tem deixado em alguns momentos muito a desejar. Sabemos que o país avançou, sabemos que as cidades que compõem a região metropolitana avançaram muito, mas a gente tem que se atentar, e essa acho que é a nossa função mister, né, de cobrar cada vez mais esse serviço bem executado, bem planejado. Não dá mais para a gente pensar os municípios sem planejamento, né, a médio e longo prazo. Não dá mais para ficar tomando medidas paliativas, né, apagando fogo ali, acendendo outra aqui e assim por diante. Nós temos que pensar política para o futuro. O que passou, passou, gente, né? E que a população está indignada, esse é o meu sentimento, é isso, a qualidade do serviço público hoje no Brasil, né? Então, acho que assim, é importante a gente discutir por que uma cidade tem um valor X, a outra não, essa diferença que tem aí. Né? Fizemos aqui, há dias atrás, uma discussão sobre a questão do transporte. A população aqui está muito
sabe, indignada com a situação, né? Graças a Deus, nosso prefeito tem apresentado aí um projeto de integração do transporte urbano com o interurbano, né? Mas, assim, acho que o exemplo que fica é isso, né? Nós precisamos nos melhorar mais, exigir mais do Poder Executivo, estar do lado da população nessas lutas, mas que essas lutas não aconteçam, né, de forma de que tudo que foi construído seja destruído, né, para que haja um sentimento. Não, a indignação que tem que ter a melhora, tem que ter a melhora, mas não pela violência, não pelo vandalismo. Essa é a minha contribuição aí. Desculpa pelo alongamento. Vereador Carlão, da cidade de Campinas, eu queria, não ser chato, mas sugerir que se fale 5 minutos cada um sobre o tema que nós estamos discutindo, que é sobre a tarifa. Depois nós temos mais 2 temas aqui, que ele entra na discussão geral. 5 minutos, Carlão. Bom dia a todos e todas. Eu queria colocar aqui uma contribuição, que eu penso que o que a rua está fazendo hoje para nós, o que a mobilização está trazendo, nos obriga a fazer uma reflexão importante, e é uma oportunidade única, no meu ponto de vista, que nós precisamos devolver à sociedade e ao povo o controle social do serviço público. Eu acho que, não sei se todas as cidades aqui têm o Conselho Municipal de Habitação, mas aqueles que não tiverem, nós devemos lutar para que tenham, e nós devemos fazer com que esses conselhos municipais de habitação façam essa troca de experiência para que haja uma fiscalização nas planilhas, mas que a sociedade possa ter uma participação efetiva nisso, a exemplo do que nós, enquanto parlamentares, também podemos fazer. Mas a participação popular, com controle social sobre as tarifas públicas, elas são extremamente importantes. E, normalmente, isso é negado nos nossos municípios. Tem município que se assusta quando a gente convoca a população para dividir o poder conosco. Ela não vai atrapalhar em nada, ao contrário, vai somar ao papel que nós já cumprimos. Eu me assustei muito quando abri uma planilha, que eu não tinha a mínima ideia de como é que funcionava, de que na tarifa é incluído o pátio, a garagem do transporte é pago, é incluído nas tarifas. Então, o monopólio que tomou conta dessa nossa região aqui das empresas de transporte, se a gente não unir o povo aos parlamentos, nós vamos ter muita dificuldade de fazer as mudanças que precisam ser feitas na planilha. Nós temos que rediscutir essa planilha, precisamos ter um controle social, precisamos tirar insumos e ter controle sobre os insumos que eles gastam. Para isso, eu queria sugerir que nós pudéssemos promover, através do Parlamento Metropolitano, um encontro dos conselhos municipais de transporte. Aonde não tem, nós temos que propor que sejam criadas comissões provisórias, que depois viram conselho, mas nós temos que fazer com que a região como um todo discuta um projeto de transporte metropolitano para o conjunto das nossas cidades, porque é a única saída que nós temos de enfrentar o monopólio das empresas de transporte, que as empresas que operam aqui na nossa região, hoje já operam mais de 30% no país. Se a gente não se unificar, eles estão rindo. Porque a última entrevista que eu vi do empresário de transporte da capital, ele disse que ele não está preocupado. Pode aprovar a tarifa zero, que para eles não tem problema, que eles têm um contrato com a prefeitura. Então, significa que eles apostam todas as suas cartas no subsídio. E nós não podemos fazer com que o subsídio sustente o setor privado. E quem entra para o mercado privado, ele tem também os seus investimentos, investimento tem risco. Não pode a população arcar, porque o serviço público da importância que é o transporte, exige de cada um de nós isso. Eu queria propor para que nós pudéssemos promover um encontro de todas as cidades, mas com a sociedade civil organizada dentro dos conselhos. Aonde não tiver conselho, que a gente oriente os municípios, que crie uma comissão, que depois vai... Porque o conselho é institucional, então é possível de ser criado. Vereadora Marta de Vinhedo. Só vamos focar a discussão sobre a tarifa e depois nós abrimos para outros pontos. 5 minutos, Marta. Obrigada, presidente.
Cumprimento a mesa, vereadora, demais vereadoras e todos aqui, vereadores presentes e convidados. Eu sou vereadora no município de Vinhedo. E eu fiz um requerimento solicitando a planilha tarifária, porque quando se discute os preços, não chega até a Câmara. E aí cai no tema do Misiara, da importância do Legislativo e de nos fazermos valer pelo nosso cargo, né, e agir. E com essa planilha, não sou especialista, mas fiz um estudo. E, pasmem, os números são indecifráveis. Numa audiência pública que fizemos com representantes da Rápido Luxo, uma audiência pública dos transportes em Vinhedo, um representante da Rápido Luxo disse que na minha cidade rodavam 14 ônibus. A planilha tarifária que eles nos mandou, ele trabalha com um número de, no mínimo, 16 e máximo 19 ônibus. E quando interessa, para que o custo fique maior, então a Rápido Luxo, a empresa, trabalha com um número maior de veículos. E quando também interessa, para que o valor fique maior, trabalham com um número menor de passageiros. E todos sabem, menor o número de passageiros, maior o IPQA, que é o índice que trabalha o valor da tarifa do transporte. Então, a empresa que mandou a tarifa, a empresa que opera na região, ela brinca com o Legislativo. Isso é brincadeira, porque não veio ninguém para explicar. Para nós estudarmos essa planilha, nós tivemos que fazer um estudo sobre o que é IPQA, sobre quilômetro percorrido, sobre o custo de cada item, a parte quando o ônibus, depreciação. Então, ficamos 10 dias debruçados nessa planilha. E achamos 8 erros, inclusive também, Tonico, não tinha o ISS. E detalhe, essa planilha é de março. Depois de março, a planilha que é de março chegou agora a R$ 3,00. Acontece que a isenção do PIS e COFINS veio depois de março. E agora, no meu município, a isenção do ISS. Então, é brincadeira uma situação feito essa. Então, aí cabe realmente a esse parlamento reunir as tarifas, a planilha de toda a região, termos, sim, uma comissão para estudar essa planilha, porque ela não é real, ela não é verdadeira, ela só traz os números que interessam para a concessionária e não para a população. Então, é esse o meu depoimento da minha cidade, não sei como que está nas demais, mas na minha cidade foi uma vergonha, e mais vergonhoso ainda é o Executivo aceitar. Isso é que é o pior. Então, até aqui o meu depoimento da minha cidade. Obrigada. A palavra está aberta. Mais alguém? Vereador Zezé. 5 minutos, Zezé. Senhor presidente, nobres pares, eu venho aqui nessa tribuna, presidente, para falar sobre o transporte, e estou mais uma vez só falando, porque eu sou muito crítico na questão do transporte, né? Nós temos o pior transporte, acho que da RMC, Hortolândia. Fizemos aí, foi feita uma licitação, um projeto maravilhoso, essa casa aprovou, o projeto é muito bom. Mas a vereadora Marta, né, se não me falha a memória, falou... Olha, eu quero dizer que a situação do transporte, eu vejo falar de subsídio, Carlão. Subsídio, presidente. É lamentável quando a gente fala de subsídio, porque quando vai ter o subsídio, vai tirar dos cofres públicos para subsidiar o transporte. As empresas estão dando risada, gente. Estão dando risada. Nós fizemos uma audiência pública aqui, para falar de transporte. E aqui vem uma máfia do transporte, eu posso dizer para vocês, é uma máfia. Se me permite, isso é uma máfia, presidente. E aí nós temos a segunda menor tarifa. A primeira é Sumaré, tá? Em primeiro, nós somos segunda. A segunda menor tarifa, a nossa. Menor tarifa, mas não temos transporte. Não temos transporte. Então, o que eu digo? Nós temos aí uma proposta, o prefeito tem uma vontade de melhorar, e foi feita uma proposta de, até no final do mandato, ter uma tarifa de R$ 1,00.
Mas eu até não me preocupo com essa tarifa de R$1. Eu me preocupo com a qualidade do transporte. E a gente tem cobrado, mas existe aí realmente um monopólio entre essas empresas. Quando você diz a Rápido Luxo, né, que não é rápido e não é luxo também, né, é uma porcaria. E nós temos a tarifa muito alta. O que nós temos que fazer? Não é subsidiar o transporte. Nós temos que fazer as empresas baixar a tarifa. Nós temos que ir lá e provar. E realmente, vereador, é muito difícil mesmo entender a planilha deles. Nós temos que trabalhar e ir em cima. Os manifestos, legal, é ótimo os manifestos, mas nós temos que manifestar na porta dessas empresas e pedir para que eles abaixem essa tarifa. Ou prove para nós aonde está aquele valor. Ônibus ruim, caindo nos pedaços, quebrado na rua. A nossa Câmara, por exemplo, não vem público para a sessão, porque aqui não tem transporte. Então, é muito ruim. Então, a Prefeitura está fazendo um esforço muito grande agora para fiscalizar, com esse novo modelo que foi licitado, para ver se a gente melhora a condição do transporte aqui na nossa cidade. Mas existe uma máfia aí, existe um empresário que tem 20 mil ônibus. Então, isso é que nós precisamos cobrar, para que essas empresas, não é, façam outra licitação. Vamos acabar com esse modelo, vamos fazer outra licitação, e o preço que nós queremos que seja praticado seja esse. É isso, é o governo que tem que falar quanto vai ser a tarifa, e não os empresários virem na licitação e falar quanto é a tarifa. Muito obrigado, acho que eu me exaltei um pouco aqui, mas eu estou indignado com esse negócio do transporte, gente. Obrigado, José. Por isso que a discussão tem que ser global, porque ela pega toda a região, e a proposta do Fred foi nesse sentido. 5 minutos, Fred, está com a palavra. Bom dia a todos novamente. Só pegar uma palavrinha, o professor disse muito bem, que sucedeu minha fala. O problema da tarifa não é o valor da tarifa em si, é o serviço prestado realmente. E o que a gente tem percebido é que o serviço prestado é uma porcaria. Lá em Jaguariúna, só vou dar um exemplo para vocês, o valor da nossa tarifa é R$1. É subsidiado pelo município, mais R$2. Hoje a população não reclama, e não teve manifestação, porque R$1 não vai reclamar mesmo. É R$1 só. Então, quando a passagem era R$2,20, andava no nosso meio de transporte lá 60 mil pessoas por mês. Baixou para R$1, começou a andar 300 mil pessoas por mês. E o valor da tarifa continua a mesma, o número de ônibus, como disse muito bem a vereadora, continuou o mesmo, e nós não temos aí uma melhora. O que eu vou sugerir, e estou brigando desde 2009 lá na minha cidade, como houve na educação, tem que haver no transporte uma política básica, de diretrizes básicas para o transporte. O que é o mínimo que tem que fornecer o serviço público de transporte ao usuário? Eu vou dar um exemplo. No fundo de uma composição de tarifa, vai ser passageiros por quilômetro rodado. Esse é o final para compor a tarifa. Você tem o número de passageiros por quilômetro rodado, você vai ter o valor da tarifa. Agora, o que a gente tem que propor às empresas, e também ser uma política para todo mundo e para toda a cidade, é o seguinte: como que eu vou querer o meu transporte? Quantos passageiros tem que andar no meu ônibus? No máximo. Porque eles fazem a planilha com 30 passageiros, mas põe 60, 70, vai tudo ir a pé, porque não tem ônibus, né? Então a gente, como Câmara de Vereadores, começa a sugerir mais pontos de ônibus. Com isso, fica mais complicado o percurso, fica mais longo, acaba ficando o ônibus mais lotado, enfim. Então, nós temos que criar um ponto. Quanto um usuário tem que andar até chegar num ponto? Você está entendendo? Criar uma política que isso aí vale para você, não vai ter mudança posterior. Você está entendendo? Quantas pessoas tem que andar no ônibus? No máximo 40. Vou dar um exemplo. Vai 30 sentado e 10 de pé. Não pode passar desse. Se passar assim, tem que ter outro ônibus. Aí vai compor a tarifa. Para ser um transporte de qualidade, porque senão a gente vai ficar brigando de tarifa. Então, a minha sugestão foi, como que é feita essas composições de tarifa, para poder brigar com eles. E aí sim, no meu município, eu estou dando uma sugestão aqui que pode ser, né, depois discutida com todo mundo, apresentar o modelo daquilo que eu quero.
Quanto que vai ser a tarifa para ser o modelo? Se a gente vai subsidiar depois, tudo bem, a gente vai subsidiar para ter realmente um transporte de qualidade. Onde eu que ando de carro, vou andar de ônibus. Porque o trabalhador que tem que pegar o ônibus, ele vai pegar mesmo, não tem jeito, coitado. Agora, o transporte tem que ser bom para mim deixar de ir de carro para o meu serviço, para qualquer outro lugar, e vou de transporte público, porque eu sei que ele vai ser eficaz. Então, é isso que eu acho que nós temos que partir. Como aconteceu com a educação. E a educação, por mais que a gente sabe que tem que estar investindo e melhorando, ela melhorou depois da lei de diretrizes básicas, que é o mínimo que você precisa ter para a educação. Então, é isso que eu vou... Começou com essa questão da planilha, que realmente é o problema para todos os municípios, mas eu quero chegar de uma forma que a gente possa propor as mudanças de uma forma clara, né? Como o professor disse. Infelizmente, se a tarifa tiver que ser R$5, mas o transporte for esse que a gente quer, vai ser R$5. Né? Não, estou dando um exemplo. Né? Não é isso que a gente quer. Eu estou dando um exemplo. Mas se eles realmente provarem, ó, gente, vocês estão viajando do jeito que vocês querem, tem que ser R$5, ou o município paga essa diferença, ou senão não temos condições de fazer. Aí que entra a empresa como parceira, não como uma empresa que está lá para ter os lucros dela. Ela tem que ser parceira do poder público. Ela tem que ter o lucro, ela tem que ter o dinheiro para ter a renovação de frotas, enfim, tudo mais, que a gente sabe que compõe a tarifa. Mas a gente tem que pensar de uma forma de exigir da empresa o quê? Eu quero um transporte assim. Dá? Não dá? Então, vamos discutir e vendo aquilo que a gente precisa para poder cada vez mais melhorar. Então, só dizendo que aquilo que eu acho que seria importante é dizer... Hoje, ruas asfaltadas, sinalizadas, isso é compromisso nosso. Então, eu sei que a maioria... A Hortolândia, a gente vê que é uma cidade que está com grandes avenidas, realmente é para ter um transporte de qualidade, porque meios de locomoção tem, né? Não tem um tráfego tão intenso, o ônibus não fica parado muito tempo, né? A locomoção é rápida. Enfim, eu acho que a gente tem cada peculiaridade sua e de ser discutido para que realmente promova um melhor serviço ao usuário. Muito obrigado. Está claro sobre isso, porque quando o Fred está colocando, eu disse a diferença. Se uma passagem em Jaguariúna, não sei se todos conhecem Jaguariúna, é o mesmo preço de Valinhos, via a distância, o mesmo preço que Campinas, pior, igual Campinas. Só que o povo não paga, mas quem paga, quem paga é o povo. Ou seja, quando é subsidiado, você tira o dinheiro, a verba do subsídio, que poderia gastar em saúde, educação, você passa a subsidiar para dar um transporte de péssima qualidade ainda. Eu queria propor aqui mais algumas intervenções. O Marquinhos quer falar, depois o Kim. Para a gente estar encerrando, encaminhar, tirar desse requerimento, temos 2 moções para estar discutindo também. Bom dia a todos. Presidente Lorival, companheiro presidente de Hortolândia, Paulão, companheiro Fred de Jaguariúna, todos os presidentes de câmaras, vereadores aqui presentes, a vereadora, em nome da qual cumprimento todas as vereadoras aqui presentes, especial o vereador Sandro Caprino, de Paulínia, que me acompanha aqui hoje. Falando da tarifa de ônibus, vereador Zezé, eu não sou contra o subsídio, desde que haja um transporte de qualidade, como disse o nosso vereador aqui da Casa de Hortolândia. Porque, no final das contas, quem paga é o povo. Cada cidade sabe a dificuldade que tem no transporte, e quando nós fizemos o subsídio em Paulínia em 2009, janeiro de 2009, nós fizemos algumas exigências também para que o transporte pudesse ser de qualidade. Né? Por exemplo, 100% da frota adaptada para deficiente e outras exigências. Hoje, o transporte não corresponde mais com aquela situação, porque a cidade cresceu e a quantidade de ônibus é a mesma. Por isso que a planilha tem que ser colocada, para a gente ver o porquê que não acompanhou. Já que hoje Paulínia tem a taxa mais barata do Brasil, né, Fred? Inclusive, eu acho que é até maior do que Jaguariúna, e é 40 centavos mais barato do que Jaguariúna. Subsidia R$1 e a passagem custa R$2,60. Nós não temos esse problema, mas não é por isso que o transporte tem que ser de má qualidade. Nós temos poucos ônibus hoje para a população. É a reclamação que nós temos. E não é porque ela é barata que eu vou deixar o parlamento, vou sair do parlamento nessa briga. Estamos juntos nessa briga. Vamos juntos, e tiver que melhorar nas outras cidades, o parlamento é para isso. É para fortalecer todos. É um grupo, não é um só. Por isso que eu estou aqui com vocês. Queria deixar isso bem claro. Obrigado. 5 minutos.
Rapidamente, acho que é importantíssima a questão do transporte, né, e a questão não apenas da tarifa, mas nós pensarmos que na nossa região hoje todo mundo precisa ir na outra cidade, a gente tem que se locomover. Antigamente nós tínhamos hora para sair e chegar. Tem reunião em Campinas, sabia que de Americana, meia hora eu estava na reunião em Campinas. Hoje já não tem mais prazo para isso. Por quê? Porque vai depender do trânsito, que está congestionado, etc, etc. Então, eu queria que, além dessa proposta de estudar a questão da tarifa do ônibus, né, eu não sei se seria nessa ação ou em alguma outra ação, mas que nós pudéssemos estudar e propor o modal do transporte público, né? Como, por exemplo, o ônibus, é importante que ele tenha uma ligação com outros modais, como, por exemplo, a ferrovia, né? Como o aeroporto de Campinas, ou os aeroportos pequenos aqui da nossa região, né? Para que a gente possa ter mobilidade, né? Eu já ouvi várias discussões. Não, vão tirar a estrada de ferro que passa dentro das cidades aqui e vão transformar em avenida. Será que esse é o caminho? Ou nós devemos propor que na estrada de ferro seja colocado um trem de superfície, um VLT moderno, rápido, que você tem hora para embarcar e hora para desembarcar nas cidades por onde passa essa linha, né? E com isso desafogar as nossas estradas e que os sistemas de ônibus eles sejam interligados em terminais onde tem a ferrovia, né, o ônibus, o estacionamento do automóvel, os táxis, enfim, todo o mecanismo, né? A gente já tem a oportunidade de ver até lugares onde tem a bicicleta, que o cidadão pega a bicicleta aqui no terminal, vai até o outro ponto, ele deixa a bicicleta lá, é uma bicicleta pública, enfim. Estou aqui sugerindo, né, que nós no parlamento formemos aí um grupo para debate sobre a questão do transporte mais talvez uma comissão, como a vereadora aqui está sugerindo, né, para debater o modal do transporte público coletivo aqui na nossa região. Obrigado. O Paulo quer fazer uma sugestão de encaminhamento, depois o John Leno quer falar, e eu proponho a gente encerrar nesse assunto. Tem mais duas moções. A Marta quer fazer mais uma colocação, Marta? Primeiro, Paulo, por favor, Paulão. Bom dia novamente, companheiros. Eu queria dizer que estamos ombreados nessa luta, nessa causa, e vamos fazer esse debate juntos. Mas eu queria propor ao Parlamento, Lorival, que o Parlamento pudesse fazer um curso, buscar profissionais do meio, que pudéssemos pegar representantes do Poder Legislativo e ministrar um curso para ensinar os vereadores como é que se compõe essa tarifa. Como é que é feito o IPK? Como é que chegamos ao IPK? De que forma? Quais são as ferramentas? Dá a todos aqueles que queiram fazer esse curso conhecimento profundo, porque aí nós vamos para esse debate, sabe, azeitados, com todo o conhecimento, e aí nós podemos dar uma martelada de cima para baixo para poder chegar naquilo que nós queremos. John Leno. 5 minutos, John. Bom dia, presidente Lorival, aqui o Fiorella, Paulo, nosso presidente, o Fred Jaguariúna. Bom dia a todos, os nossos vereadores aqui, Mida, Zezé, Dailton, Valdeci, aqui o Edivaldo e o João. Nós tivemos uma audiência aqui, presidente, só para colaborar aqui com o Carlão, com o Kim acabou de falar, que a mesma empresa que opera em Hortolândia, uma empresa que opera em Campinas, que opera em Valinhos, é o mesmo grupo. Então, assim, com uma observação de nós ficarmos atentos nesse processo licitatório, porque o Fred comentou do processo, que foi o Fred, dessa questão de um monopólio, mas ela está estabelecida em grupos, né? Eu já usei ônibus para ir para Valinhos e Vinhedo é a mesma linha que faz, o mesmo grupo que faz Hortolândia, que faz Paulínia, que faz Indaiatuba, que faz Sumaré. Então, é uma maneira da gente ficar atento em relação a isso. Só essa observação para o parlamento como sugestão nossa. Obrigado. Vereador João, da cidade de Cosmópolis. Bom dia, senhor presidente, nobres pares. A minha sugestão aqui para os nossos municípios é uma questão que eu venho batendo na tecla lá em Cosmópolis. Por que muitas das vezes as pessoas não usam o transporte público? Se você sair num tempo como esse de chuva, você não tem um ponto de ônibus adequado para você esperar um transporte. Eu posso até mostrar a foto dos pontos nossos
da MTU em Cosmópolis, que está uma lástima. Aí força o cidadão a pegar o seu carro, sair da garagem e colocar na estrada, para tumultuar ainda mais o trânsito nas nossas cidades. Então, já que nós estamos falando de transporte, vamos pedir também à MTU que melhore a qualidade dos pontos e que dê condições ao cidadão que sai da sua casa para usar o transporte público, de ter dignidade naquilo que ele quer desfrutar de transporte na sua cidade, na sua região. Muito obrigado. Pessoal, eu queria passar para a Ana, para a Marta, mais um minuto, Marta, aqui, para não ficar repetindo, e lá no fundo o companheiro quer falar, depois eu queria fazer um encaminhamento para a votação, aprovação desse requerimento, e já avisar a todos, acho que a discussão que o Quinho colocou e que o João está fazendo, só avisar vocês, em julho nós não vamos ter, a ideia era fazer a reunião na cidade de Itatiba, porém acho que todos em recesso vai ser difícil, então está marcado para agosto, na cidade de Paulínia, no dia 29 de agosto, com a presença do secretário estadual de transporte, Jurandir Fernandes, vai estar lá. E aí a questão que está levantando o João, que o Fred levantou, as cidades todas aqui têm o transporte intermunicipal, questão do trem da CPTM, então o transporte da nossa região. Então está marcado já para Paulínia, dia 26 de agosto. É bom a gente reforçar esse convite para estarmos presentes para fazer esse debate com o secretário de Transporte, Jurandir Fernandes, secretário estadual de Transportes. Um minuto para você, Marta, por favor. Uma consideração final. É bom que os municípios fiquem atentos, porque o custo final da passagem tem a ver com a quilometragem. E o PQE é o custo da quilometragem dividido pelo número de passageiros. Ora, como é que pode os municípios terem o mesmo preço se na minha cidade tem uma extensão, tem uma quilometragem que o ônibus percorre, em Paulínia é outro, Hortolândia é outro, como é que pode o preço ser igual? Então, são vários erros que nós, cada um dentro do seu município, e sabendo do itinerário do seu ônibus, é muito fácil decifrar esses valores. Acontece que a concessionária manda, goela abaixo, uma planilha igual para todos nós, tentando nos convencer que é a mesma passagem para todos os municípios, e não é. Então, o caso é grave, e nós temos, sim, que prestar muita atenção e ter uma comissão para que estude cada município, já se falando aqui da nossa RMC, que é o tema aqui hoje dos nossos municípios. Então, essa planilha ela é indecifrável, e eu discuto com qualquer um, porque eu fiquei dias, inclusive o IPQE é uma planilha de 120, é uma planilha de 120 páginas explicando o que é IPQE. E quando você depara com a planilha da concessionária da Rápido Luxo, você nota que eles usam os valores que interessam para chegar nos R$3. Isso em todos os municípios. Obrigada. Eu quero, esqueci, lembrado pelo Cine, justificar a ausência do presidente da Câmara de Vinhedo, o Rubens, justificou sua ausência, e também, não, vendo o nome, acabei não falando no cartão aqui, o vereador Tiago Ferraz, da cidade de Campinas, que teve que sair antes também. Eu quero colocar em votação, então, dos vereadores presentes, vocês, os vereadores, concordem a aprovação da emissão de um requerimento do Parlamento ao Conselho Regional, para que todos os prefeitos, as prefeituras, enviem para o Parlamento a planilha de todas as cidades, ok? Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, então aprovado por unanimidade. O companheiro lá queria usar a palavra. Você é vereador? É que faz um minuto, vou abrir a sessão, mas a palavra é reservada a vereadores, mas um minuto para falar a sua sugestão. Uma sugestão só aqui. Eu acho que se conseguissem, assim, convencer os empresários que pararia esse preço de passagem que tem hoje, zero, e começa com os vereadores uma nova planilha e os empresários, os vereadores de cada cidade, começa aí a planejar uma nova planilha, esquece esses IPC, essas coisas todas, porque isso aí só serve para levar passagem. Mais uma observação, amanhã nós vamos ter aqui mais um movimento em Hortolândia. Esse movimento está sendo pela passagem dos ônibus municipais. Preparem-se, que será daqui a pouco um novo movimento pelo pedágio, novo movimento pelo petróleo, pelo combustível, e um novo movimento essa taxa de
de PVA que a gente paga no estado de São Paulo, que é a mais cara do Brasil. Prepare-se, registre isso aí. Daqui a pouco terá novos movimentos para trás disso aí. Estamos querendo fazer a discussão global para isso. O próximo ponto, para a gente estar encaminhando, não vai começar a fazer a reunião da gente, que todos têm compromisso, para a gente ser bem sucinto na discussão, é uma moção de apelo ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a nível federal, como eu disse na nossa posse, nós temos que, enquanto parlamentares da nossa legislativo da nossa região, a região metropolitana, igual Campinas, que tanto contribui, quase 3 milhões de habitantes da nossa região, que mais contribui aqui no estado de São Paulo para a federação e para o estado, e não podemos admitir que nós não tenhamos na nossa região de Campinas uma universidade pública federal. Então, o objetivo é esse, é uma moção de apelo, seria assinado para todos os vereadores que quiserem colocar assinatura, e está entregando junto ao Ministério, exigir que seja implantado esta Universidade Federal. Eu solicito ao vereador, presidente da Câmara de Paulínia, o vereador Marquinhos, que faça a leitura rápida da moção, por favor. Moção de apelo número 1/2013. Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas, Estado de São Paulo, apresenta, com base no artigo 17 do protocolo estatutário, a presente moção de apelo ao governo federal para a implantação de uma universidade federal na região metropolitana de Campinas, de acordo com os motivos expostos abaixo, e que, do deliberado, seja dado ciência ao excelentíssimo senhor ministro da Educação, professor Aloysio Mercadante. Justificativa. Considerando que a RMC é a 9ª maior região metropolitana do país, sendo composta por 19 municípios, considerando que a RMC não possui nenhuma universidade federal, sendo a mais próxima delas a 100 quilômetros da região de São Paulo ou a 200 quilômetros de São Carlos, considerando que a estimativa populacional do IBGE em 2012 para a região foi de 2.866.453 habitantes, distribuídos em 3.647 km², considerando que a região metropolitana de Campinas é considerada atualmente uma das regiões mais dinâmicas no cenário econômico brasileiro, representando 1,7% do PIB nacional e 7,83% do PIB paulista, contribuindo com cerca de 77,7 bilhões no ano. Considerando que a RMC tem um dos principais polos tecnológicos da América Latina, estando entre os 50 principais polos de tecnologias do planeta, e considerando que investimento em educação é prioridade em termos econômicos e para a geração de empregos na RMC, é que apresentamos a presente moção, no sentido de envidar esforços para esta importante benfeitoria na região que beneficiará milhares de brasileiros. Região Metropolitana de Campinas, 27 de junho de 2013. Lorival Messias de Oliveira, presidente do Parlamento Metropolitano da RMC. Todos concordam com essa moção? Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Depois nós vamos assinar a mesa e está aberta a todos os vereadores que queiram assinar para reforçar aí o pedido. Uma outra moção que nós estamos apresentando aqui foi, como o professor colocou, e a gente está aqui, e o companheiro citou lá, vários problemas que a gente tem que estar preparado para estar discutindo, é que nós temos que entender um pouco a questão da tributação do governo federal. Hoje, todos nós pagamos impostos, os impostos são recolhidos para a União, 75% fica para a União, para o governo federal dos impostos arrecadados, 25% vem para os municípios, desculpa, para o estado, são para os estados, e 5% para os municípios. E a carga toda de todos os problemas sociais, as dificuldades, é jogada nas costas do município. Nós que somos os vereadores, como eu disse no início, que somos os escudos da linha de frente, que nós estamos sendo cobrados, questionados. Então, essa moção de apelo, eu peço para o Paulo, vereador presidente da Câmara, o Paulo, faça a leitura. É uma moção direcionada à presidenta Dilma,
e ao Congresso também, para que haja uma discussão na questão tributária do país, que repasse, que modifique a forma de repassar recursos para os estados e para os municípios. Nós, municípios, hoje, a gente tem que estar, queira ou não, vereadores sendo de base de apoio ou oposição aos prefeitos, nós estamos preocupados com a situação do nosso município e com a arrecadação que os municípios recebem. Vereador Paulo. Moção de apelo número 2/13. O Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas, do Estado de São Paulo, apresenta, com base no artigo 17 do protocolo estatutário, a presente moção de apelo ao governo federal para que seja dada mais atenção aos municípios na reconfiguração do Pacto Federativo e que, do deliberado, seja dado ciência à excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Justificativa. O Pacto Federativo, ou, como chamado atualmente, o federalismo fiscal, está definido na Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 145 a 162, nos quais, entre outros temas, são definidas as competências tributárias dos entes da federação e os encargos ou serviços públicos pelos quais são responsáveis, estão definidos entre os artigos 21 a 32. Hoje, todos os municípios do Brasil clamam para que haja um aumento de verbas, com uma melhor distribuição de rendas, para que estes possam ter mais autonomia e capacidade de ação. As pessoas vivem nas cidades. Devemos lembrar que tanto os estados como a noção de país ou nação são conceitos jurídicos sociais e que o cidadão reside de fato na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa. E é lá que ele vive e a sua necessidade é referente a este microcosmo, não o macrocosmo jurídico de um estado, país ou nação. Acontece que os municípios estão com uma sobrecarga nas contas municipais por responsabilidades que deveriam ser da União e dos estados. Estudo publicado no jornal Valor Econômico mostra que os municípios brasileiros gastam 19 bilhões de reais no ano, gastaram 19 bilhões de reais no ano de 2011 para oferecer serviços à população que, por lei, deveriam ser custeados pela União e pelos estados. Em outros países, os valores repassados pela União para os municípios representam 40% das receitas federais. Ao contrário do Brasil, em que cerca de 60% dos recursos ficam com a União. Em face do exposto, apresentamos a presente moção de apelo, certos de que os municípios receberão mais atenção na definição das novas políticas para o Pacto Federativo. Região Metropolitana de Campinas, 27 de junho de 2013, Lorival Messias de Oliveira, presidente do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas. Tudo bem? Alguém concorda com essa moção também? Estou passando a outra moção aí, não tem nome de todos, inclusive da mesa, porque talvez não sabíamos quem estava presente, mas ela está em nome do meu como presidente do parlamento, mas que todos assinem, quem puder, para reforçar, assine e põe o nome, escreve do lado, normal. Em votação, então, a moção, aprovada por unanimidade, será encaminhada essa moção. O próximo ponto, não é bem um ponto de pauta, mas uma informação que eu já falei naquele dia lá, eu não sei como é que é em cada cidade, mas acho que os vereadores devem ter conhecimento como funciona em cada cidade. Eu acho não. Tem que ser uma grande preocupação do parlamento, da nossa preocupação como vereadores, como estou aqui o tempo todo, dizendo que nós estamos na linha de frente, mas, com certeza, mais um problema nós teremos aí, e nós podemos ser colocados, as câmaras municipais, eu vou falar da minha cidade também, contra a população e a população contra a gente. O que é isso? É um ponto que está aqui em relação à discussão sobre a regra das taxas de iluminação. O objetivo dessa moção foi isso. Os recursos que vêm para o município é apenas 5% do que é arrecadado no país como um todo. E quando vem, aí toda a responsabilidade da saúde, da educação, vai tudo municipalizando. A iluminação pública, eu falo porque eu aposentei na CPFL, trabalhei 27 anos, já fiz empreendimentos que você entrega para a CPFL, o Carlão deve ter conhecimento. Quando você faz, você vai entregar uma rede para a CPFL, você tem que entregar zero e em condições. A partir de 1º de janeiro, eu já citei naquela nossa reunião da posse, e vou novamente frisar, e o problema é crucial e ele vai vir para cá. Para nós resolvermos, quem vai resolver? As câmaras municipais. A partir de 1º de janeiro, isso é uma lei federal, após a proposta de redução da energia, a iluminação pública será de responsabilidade dos municípios. Já fiz contato com alguém da CPFL,
A CPFL não está mais investindo há mais de um ano, porque ela tem conhecimento disso, ela não está investindo nas redes, ela vai devolver as redes de iluminação pública, os braços de iluminação, instalação de iluminação, troca de lâmpada, toda a manutenção da iluminação pública vão ser entregues para os municípios a partir de 1º de janeiro. Consequentemente, os municípios que não está previsto no seu orçamento, eu passei por isso, não foi fácil, em 2002 eu era vereador, e o prefeito, na época, mandou para a Câmara, e nós, não sei se as demais cidades têm, em Valinhos hoje vem na conta de luz do cidadão uma taxa de iluminação pública. Nós pagamos uma taxa de iluminação pública todos os meses. O cidadão de Valinhos paga uma taxa, já paga para a iluminação pública. Em outros municípios, deve estar no IPTU. Mas essa taxa, tanto no IPTU como em Valinhos, na taxa de iluminação pública, ela não vai ser suficiente para as cidades darem manutenção nas iluminações públicas, que vem sobre o município a responsabilidade. Outra, a cobrança. Hoje, nós recebemos reclamações para que trocar lâmpada, arrumar lâmpada, trocar iluminação, nós fazemos para a CPFL. A partir de agora, a responsabilidade é do município e também dos vereadores. O que eu falo que vai surgir como problema? É que os municípios, os prefeitos, vão enviar para as câmaras municipais estarem aprovando taxa onde não existe, ou reajustar taxas que constam do carnê do IPTU ou da conta de energia elétrica, no caso de Valinhos. Por quê? Porque as contas que cobram hoje são insuficientes. E o município vai ter que cuidar. Então, pode ser um problema que vem para as câmaras, e nós teremos que estar discutindo, debatendo e aplicando mais um imposto para a população. E a pressão vai vir sobre a gente. Então, é um tema que nós temos que estar preocupados com isso. Em relação a isso, na próxima reunião não vai dar para ser em Paulínia, porque Paulínia vai ser a presença do secretário de Transportes. Tem um órgão do governo estadual que chama-se Desenvolve São Paulo, que é Desenvolve SP, que faz, inclusive, todo tipo de financiamento. Eu acho que as câmaras, da mesma forma que eu disse agora na questão da virada, do programa que vai ter da cultura da virada, o programa cultural, nós temos que ter conhecimento das câmaras também e começar a preparar para fazer essa discussão da taxa, da cobrança da iluminação, da taxa de iluminação pública para dar manutenção, que esse órgão do governo estadual, tipo o subsídio do governo federal, para estar, inclusive, não subsidiando, para estar financiando todo esse problema de iluminação. Então, na próxima reunião, após a cidade de Paulínia, nós estaremos trazendo um representante dessa entidade Desenvolve São Paulo para estar discutindo. Eu acho que é importante os vereadores estarem discutindo, cada um sabe da sua realidade. Eu estou falando porque eu estive na reunião de prefeitos, né, terça-feira, estou falando para vocês, eu vi a preocupação de todos os prefeitos e as colocações dos prefeitos. Já estão aí, o prefeito da minha cidade diz, olha, na minha tem uma taxa, mas é pouco, eu vou ter que mandar ajustar ela. Para ele reajustar a taxa, somos nós, vamos botar a cara para apanhar. Então, todo mundo faz, joga para a Câmara, a responsabilidade é nossa, e todos os prefeitos vão fazer isso. Então, eu acho que cabe para a gente da Câmara estar começando a se preparar para a gente, porque só nós vamos aqui até novembro, dezembro, estar vivendo esse problema nas cidades. Vereador Hélio. No microfone que é gravado a sessão, e lembrando, está transmitindo ao vivo essa sessão, né, Paulo? Quero dar um bom dia a todos. Meu nome é Hélio Ribeiro, sou vereador de Indaiatuba, e era essa sugestão mesmo, Lorival, para que a gente programasse uma das próximas reuniões, a presença, como você falou, dessa pessoa do Estado, mas também como sugestão que trouxesse alguém da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu estive no ano passado participando lá na região da Baixa Mogiana, de um evento da União de Vereadores, e estava esse diretor, esse gerente da ANEEL, que falou justamente sobre essa questão que nós teremos que enfrentar a partir do próximo ano, e como você disse, vai acabar estourando nas câmaras municipais. Nós percebemos nesse manifesto que primeiro foram as câmaras, depois até algumas cidades foram as prefeituras, mas certamente somos nós que vamos ser os maiores, talvez os responsáveis pela aprovação ou não dessas mudanças. Obrigado. Como eu disse, aí o Hélio está confirmando, eu estou falando porque eu tenho conhecimento de como funciona. O que vai acontecer? O município não está previsto em orçamento. Hoje, eu estou conversando com quem conhece, hoje Valinhos teria que gastar no mínimo de 3 a 5 milhões de reais por ano para poder dar manutenção. A cobrança vai ser nossa, a responsabilidade é nossa, e nós vamos ter, a Câmara vai ter que se virar, o município vai se virar, vai ter que aprovar taxas para esse tipo de manutenção. De uma coisa que está sucateada na rua, nós vamos receber de volta. Vereador John Lennon.
Sugestão para o senhor, acho que para o Carlão, que trabalha na CPFL, eu não sei se já pensaram nisso, se já tem, mas tributar a empresa para uso e ocupação do solo. O poste instalado ali, não sei se cabe aqui, mas para o senhor também, como encaminhamento, tributar a empresa para uso e ocupação do solo. É uma proposta que o João Leno está colocando, que realmente não existe. As empresas utilizam o solo com a posteação, fiação, e não se paga nada para o município. E essa responsabilidade teremos. Está aberto aí, vereador Zezé. Eu quero só fazer uma proposta de pauta para a próxima sessão, que seria a retomada da questão da regulação de vaga nos hospitais da RMC. E nós começamos essa conversa, esse debate no parlamento passado. Eu queria retomar, porque haja visto que os problemas eles são em toda a região, né, com a questão da regulação de vaga, e a gente precisaria ter uma questão mais clara sobre isso, até trazer alguém da regulação de vaga para falar sobre isso. Positivo, Zezé. Me lembro que essa discussão foi feita na cidade, se levantou de Sumaré. Foi Sumaré que se levantou, foi feita essa discussão no... Olambra. Isso, na discussão no parlamento anterior. Acho que é correto, como eu acho que a gente tem que ter uma proposta aqui, para quem não sabe, acho que todos têm conhecimento, a nossa região, a mesma coisa que eu disse, se vocês verem os dados aí que estão na nossa moção, a participação que nós temos no PIB estadual e nacional, a nossa região é muito grande. Nós temos hoje um Unicamp que atende a região mais o sul de Minas Gerais e um hospital municipal em Sumaré. E a questão da vaga, da remoção de vagas, que você está levantando, ela é complicada na nossa região. Então, acho que a gente tem que, além de discutir essa questão das vagas, Zé, abrir a discussão também com o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, para a construção de um hospital metropolitano. Então, acho que é um papel nosso, do parlamento, que eu disse, não adianta a gente ficar brigando lá na cidade por problemas de cidade. Eu acho que eu, mais uma vez, aqui parabenizo a visão do Fred, que nós fizemos uma discussão aqui sobre o transporte. É a mesma coisa, saúde, educação, transporte, segurança pública. Então, nós vamos ter nas próximas reuniões debates aqui com o representante da segurança pública do Estado de São Paulo, representante da saúde, e nós podemos incluir o dia depois de Paulínia, porque eu acho que Paulínia não, porque vai ser uma pauta carregada sobre o transporte, e nós temos que cobrar, porque a MTU opera em todos os municípios, e a situação é precária, sem qualidade realmente. Nós ficamos batendo no município, mas quem não sabe, a MTU está em toda a região. Ela sai lá de Amparo, Hortolândia, Americana, Campinas, Sumaré, todo lugar a MTU está operando. É uma empresa estadual. Então, o secretário estando presente, acho que vai até em Engenheiro Coelho, então, ou seja, em toda a região metropolitana tem a MTU. Então, é um momento importante para os vereadores da Câmara da nossa região estarem presentes nesta região. Nós vamos convocar todos os vereadores, independente de compor o parlamento ou não, para estarem presentes, para a gente poder realmente discutir e indagar o secretário de Transporte sobre esse assunto. Tá bom? O último ponto aqui, mais alguém que falar sobre o assunto? Sobre iluminação pública, então está fechado. Na próxima reunião, depois de Paulínia, podemos convidar o representante desse projeto Paulista Desenvolve São Paulo e o representante da Secretaria Estadual de Saúde para estar discutindo o problema de saúde na região também. Eu acho que são assuntos que a gente tem que fazer isso. Vereador Paulo. Só uma questão de encaminhamento também, presidente. Eu penso que tem um tema que ele já começou a ventilar a nível nacional e queria sugerir que o parlamento pudesse criar uma comissão de vereadores para fazer um estudo sobre isso, que é a questão da reforma política. Esse pacote vai ser, de alguma maneira, discutido, preparado, e eu tenho uma impressão de que alguma coisa não muito boa vai descer para cima dos vereadores, porque sempre estoura sobre nós. Então, o que eu penso? O parlamento podia criar uma comissão de estudo sobre esse tema, para que nós pudéssemos fechar uma posição, mesmo que seja da região metropolitana nossa, sobre a reforma política. Qual é a reforma política? Qual é a contribuição da região metropolitana de Campinas para a reforma política? É um tema que vai engrossar daqui a pouco, e quando ele chegar, a gente tem uma posição do parlamento a defender. Concordo, a sugestão do Paulo coerente. Está presente aqui a Ana. Ana, por favor. Fica de pé, Ana. A Ana é da Câmara de Valinhos
eu queria propor, acho que é coerente a propósito do Paulo, os vereadores, se tiverem interesse em estar participando dessa comissão, entrar em contato com a Ana lá na Câmara de Valinhos, tem os dados, todo o contato dela aí, entrar em contato com a gente, está se propondo, os vereadores estão dispostos a participar dessa comissão. Eu acho que realmente é uma coisa que, um movimento que surgiu, como eu disse, se faz parte da democracia, um movimento democrático, e concordo. Tudo isso pode vir estourar novamente nos vereadores. Nós vamos ter um embate muito grande, porque existe um movimento muito forte, a nível de país, o movimento antipolíticos. Não é PT, PMDB, PSDB, PCdoB, não é nada disso. É antipolíticos, e nós somos políticos. E com essa nova proposta de reforma política, de plebiscito, vocês ouviram, ontem eu estava vendo lá uma das propostas, lá, primeiro, para a população decidir, financiamento público de campanha. Segundo, voto distrital ou não. Então, são esses temas que vai estar colocando para a população e está discutindo, e nós sabemos que nessa mobilização como um todo, muitas pessoas estão lá que não são políticos, são contra político, não participam de política, e são as pessoas que estão liderando os movimentos. Então, eu acho que a proposta é coerente. Depois as pessoas têm interesse, os vereadores, fazendo em contato com a Ana, passar o nome, a gente está criando realmente essa comissão. A outra coisa que eu vou sugerir como parlamento é o seguinte: existe o site do parlamento, ele está funcionando, está sendo atualizado, tudo isso que acontece aqui na reunião, as fotos, tudo que está sendo acontecido, nós estamos, através da Ana e do Celino, está sendo jogado no parlamento. É importante a vinda aqui, porque a nossa reunião ela é ventilada não só aqui na cidade, mas na região como um todo. E lá na cidade do Fred, por exemplo, se os moradores, os amigos, os moradores de Jaguariúna entrarem no site do parlamento, ele vai estar vendo a atuação do Fred aqui no parlamento, lá Americana do Quim. Então, nós estamos divulgando todo o nosso trabalho no parlamento. Estamos também linkados com o site de todas as câmaras. O Celino faz isso diariamente. Então, se o Marquinhos tiver o site atualizado lá em Paulínia, todos os vereadores de Paulínia, sendo seu site atualizado ou não, suas informações, ao ele clicar e entrar no site do parlamento, ele vai entrar em Paulínia e vai entrar em qualquer vereador. O Celino fez trabalho, está tudo muito bem montado lá no site do parlamento, tem toda a informação, todos os dados de todos os vereadores. Então, se o John Lennon atualizar o site dele, o parlamento vai saber como está o site. Então, não é nós que vamos atualizar o site nem das câmaras e nem dos vereadores. Nós estamos fazendo o trabalho do parlamento e todos vocês, todas as câmaras dos vereadores estão linkados no parlamento. Eu acho que é um trabalho importante que a gente consegue mostrar para a região da nossa cidade. Eu tenho essa preocupação, eu acho que todos têm, de mostrar que nós somos legisladores responsáveis para o qual nós fomos eleitos e qual estamos trabalhando. E o objetivo é esse, é fortalecer o parlamento. São mais de 200 vereadores na nossa região. Nós temos que mostrar força, mostrar união, e o que eu disse no início, esse movimento, por mais organizado que seja, e por mais ou desorganizado que seja, ele vai vir em cima da gente. Somos nós que estamos na linha de frente, somos nós que somos as vidraças, vamos ser cobrados, questionados, e os problemas são colocados, a população não está errada, está certa. Existe hoje questão da saúde, educação, transporte, segurança pública, qualidade de vida. Agora, quem são os cobrados reivindicados? Somos nós. Dificilmente a gente consegue fazer uma reivindicação e mandar para o deputado discutir, mas aqui não. Aqui o cara te cobra na rua, te para no mercado, na farmácia, te cobra, te enquadra, te questiona. Então, acho que a gente tem que ter preparado para isso. A proposta que tinha aqui de reunião, uma de julho, no mês de julho, na cidade de Itatiba. Como eu disse, julho é mês de recesso, nós não vamos ter, então, a reunião em julho, mas estaremos passando as informações. A próxima reunião, aqui tinha um cronograma até no final do ano, eu acho que dezembro também, deve ser consenso que não dá para fazer reunião em dezembro, eu sei que puxa para o meio, para o começo do mês, mas dia 29 no final de novembro, nós já temos uma reunião aqui, desculpa, aqui dia 28 de novembro, não dá para puxar. Então, a gente não teria reunião nem em julho e nem em dezembro, tá? Depois a gente estaria passando o cronograma para todos, um novo cronograma, e fica marcado a próxima, então, o nosso anfitrião será o Marquinhos, na Câmara de Paulínia, com a presença do secretário estadual de transporte. Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Jacinta?
ideia, talvez, é uma moção para solicitar ao ministro da Saúde a criação de um hospital que atenda aí a nossa região também, porque a gente entende e acompanha que a demanda é crescente e a gente já não tem mais hospitais atendendo a contento aí, o suficiente. Essa é uma questão. Uma outra questão, deixa eu tornar claro também que eu não recebi a ata da primeira sessão, da primeira reunião do Parlamento. Não sei se todos receberam, acho que é interessante também divulgar para todos os vereadores. Não, eu acho que é isso. E agradeço a atenção, hein? Uma outra questão que eu suscitei antes do início dessa nossa reunião é a questão do ponto facultativo. Se a gente podia estar derrubando isso junto à região metropolitana de Campinas, porque o que eu percebo hoje, assim, o privado tem que continuar o seu trabalho e a sociedade pede a moralização dos nossos serviços, e especialmente na área pública. E por que não, então, estudarmos essa questão de cortarmos o ponto facultativo próximo aos feriados municipais ou quaisquer que sejam, até porque a gente trata os iguais desigualmente à medida que os serviços essenciais precisam continuar, né? Então, eu acho que é uma questão polêmica, sim, mas se a gente quer moralizar a situação, eu acho que vamos derrubar esse ponto facultativo aí. O serviço precisa continuar. É uma proposta que a vereadora está fazendo, e a gente tem que discutir, debater nas próximas reuniões, de que os vereadores do parlamento se posicionem em relação ao ponto facultativo que são implantados nas cidades, tipo, dia 9 de julho é feriado, dia 8 é ponto facultativo, fecha-se a prefeitura na sexta e abre na quarta. Então, essa é a proposta dela. Acho que é interessante a gente estar discutindo. Mas está discutindo nas duas reuniões. Eu acho que a proposta também sua, em relação à moção, nós podemos fazer a moção com cópia para o governo do Estado e para o ministro da Saúde também. Em relação à ata, deixar todos aí informados. Por que ninguém recebeu a ata ainda? Porque nós fizemos a aprovação da ata hoje. Então, ela foi aprovada nessa reunião, ela vai estar colocada no site do Parlamento, em PDF. Para quem quiser estar acessando, vai estar colocado, porque ela foi aprovada hoje. Quando ela é aprovada, é colocada posteriormente, tá bom? Mas, não havendo mais assunto a se tratar, eu quero agradecer a presença de todos, de todas. Agradecer muito o Paulo aqui, parabenizar pela recepção. Em seu nome, mais uma vez, agradecer o trabalho de todos os funcionários da casa, pela tratativa a gente. E pedir para vocês que reforcem o convite, que nas próximas reuniões que venham vereadores, não só do colegiado, mas que venham vereador, porque eu acho que são assuntos que nós temos que estar debatendo entre nós. Obrigado ao Fred, o Paulo, o Marquinhos, e segundo o presidente aqui, ainda tem café para quem quiser, à vontade e à disposição. Fique com Deus e boa viagem a todos.